Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade às nossas catequeses, nosso trabalho nós estamos fazendo. A fé explicada, de Léo Tress. Vamos falar hoje do capítulo número 5, Criação e Queda do Homem. O que é o homem? Vamos fazer uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciam corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora por todos e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é o homem, né? O autor do trabalho aqui já vai começar com essa pergunta, né? O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e o mundo da matéria, né? Naturalmente, quando nos referimos ao homem, designamos todos os componentes do gênero homem, os homens e as mulheres. A alma do homem é espírito de natureza similar ao anjo. O seu corpo é matéria similar em natureza aos animais. Porém, o homem não é nem anjo nem animal. É um ser à parte por direito próprio. Um ser com o pé no tempo e o outro na eternidade. Os filósofos definem o homem como animal racional. Racional indica sua alma espiritual e animal seu corpo físico. Conhecendo a inclinação que nós, os homens, temos para o orgulho e para a vaidade, é de surpreender a pouca atenção que damos ao fato de sermos uns seres tão maravilhosos. Só o corpo já é suficiente para nos deixar espantados. A nossa pele, que o cobre, por exemplo, valeria milhões para quem fosse capaz de reproduzi-la artificialmente. É elástica, renova-se por si e impede a entrada do ar, da água e de outras matérias. E, não obstante, permite que saiam. Mantém o corpo a uma temperatura constante, independentemente do tempo ou da temperatura exterior. Mas se voltarmos a vista para o nosso interior, veremos maravilhas ainda maiores. Tecidos, membranas e músculos compõem os órgãos, o coração, os pulmões, o estômago, etc. Cada órgão é formado por uma galáxia de partes semelhantes às concentrações de estrelas. E cada parte, cada célula, dedica sua operação à função desse órgão particular. Circulação do sangue, respiração do ar, a sua absorção ou dos alimentos. Os diversos órgãos mantêm-se em atividades 24 horas por dia, sem que haja pensamentos ou orientações conscientes da nossa mente. Por outro lado, isto é mais espantoso. Mesmo que cada órgão esteja aparentemente ocupado na sua função própria, na realidade, trabalha constantemente pelo bem dos outros
e de todo o corpo. O suporte e a proteção de todo esse organismo, a que chamamos corpo, é o esqueleto. Dar-nos a rigidez necessária para estarmos erguidos, sentar-nos ou andar. Os ossos dão apoio aos músculos e tendões, tornando possível o movimento e a ação. Dão também proteção aos órgãos mais vulneráveis. O crânio protege o cérebro, as vértebras, a medula espinhal, as costelas, o coração e os pulmões. Além de tudo isso, as extremidades dos ossos longos contribuem para a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Outra maravilha do nosso corpo é o processo de manufaturação, em que está ocupado todo o tempo. Introduzimos alimentos e água na boca e nos esquecemos do assunto. O corpo continua sozinho a tarefa. Por um processo que a biologia explica, o aparelho digestivo transforma o pão, a carne e as bebidas num líquido de células vivas que banha e nutre constantemente cada parte do nosso corpo. Esse alimento líquido que chamamos sangue contém açúcares, gorduras, proteínas e outros elementos. Flui até os pulmões e recolhe oxigênio que transporta junto com o alimento para cada canto do nosso corpo. O sistema nervoso é também objeto de admiração. Na realidade, há dois sistemas nervosos. O motor, pela qual o meu cérebro controla os movimentos do corpo, o meu cérebro ordena, anda, e os meus pés obedecem e se levantam ritmicamente. E o sensitivo, pela qual sentimos dor. Essa sentinela sempre alerta às doenças e lesões, e pelo qual trazemos o mundo exterior ao nosso cérebro através dos órgãos dos sentidos, a vista, o olfato, a audição, o paladar e o tato. E esses órgãos também são, por sua vez, um prodígio de desenho e precisão. A ladainha das maravilhas do nosso corpo poderia prolongar-se indefinidamente. Aqui só mencionamos algumas passagens. Se alguém pudesse fazer um passeio turístico pelo seu próprio corpo, o guia poderá indicar-lhe mais maravilha que admirar do que as que há em todos os centros de atração turística do mundo inteiro. E o nosso corpo é apenas metade do homem, e de longe a metade menos valiosa. Mas é um dom que temos de apreciar. Um dom que devemos agradecer, a morada idônea para a alma espiritual, que é o que lhe dá vida, poder e sentido. O Catecismo da Igreja Católica, número 364, diz-nos assim: o corpo do homem, diz-nos o Catecismo, aprofundando e expandindo essa ideia, participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. O homem tem corpo, mas é mais que um animal. Como os anjos, tem um espírito imortal, mas é menos que um anjo. No homem encontra-se o mundo da matéria e do espírito. A alma e corpo se fundem numa substância completa que é o ente humano. Catecismo no 362 vai dizer assim: a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica
quando afirma que Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou nas suas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Portanto, o homem na sua totalidade é querido por Deus. O corpo e a alma não se unem de modo circunstancial. O corpo não é como um instrumento da alma, algo de parecido a um carro para o seu condutor. A alma e o corpo foram feitos um para o outro. Fundem-se, compenetram-se tão intimamente que, ao menos nesta vida, uma parte não pode existir sem a outra. Se soldarmos um pedaço de zinco a um pedaço de cobre, teremos um pedaço de metal. Esta união seria uma mera união acidental, pois não teríamos uma substância nova. Saltaria à vista que era um pedaço de zinco pegado a outro de cobre. Mas se o cobre e o zinco se fundem e se misturam, surgirá uma nova substância. Aqui chamamos bronze. O bronze já não é zinco nem cobre, é uma substância nova composta de ambos. De modo semelhante, nenhum exemplo é perfeito, o corpo e a alma se unem numa substância a que chamamos homem. O Catecismo 365 continua a nos dizer assim: a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. O caráter desta união torna-se evidente pela maneira como a alma e o corpo atuam um sobre o outro. Se corto um dedo, não é só o meu corpo que sofre, também a minha alma sofre. Todo o meu ser, todo o meu eu sente dor. E se minha alma é afligida por preocupações, isto repercute no meu corpo e podem sobrevir úlceras e outros transtornos. Se o medo ou a ira sacode minha alma, o corpo reflete a emoção, empalidece ou se ruboriza, e o coração bate mais depressa. De muitas maneiras diferentes, o corpo participa das emoções da alma. Não se deve menosprezar o corpo humano como mero acessório da alma, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer que a parte mais importante da pessoa completa é a alma. A alma é a parte imortal, e é essa imortalidade da alma que libertará o corpo da morte que lhe é própria. O Catecismo 363 diz: muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. Esta maravilhosa obra do poder e da sabedoria de Deus, que é o nosso corpo, no qual milhões de minúsculas células formam diversos órgãos, todos juntos trabalhando numa harmonia prodigiosa para o bem de todo o corpo, podem dar-nos uma pálida ideia de como deve ser magnífica a obra do engenho divino que é a nossa alma. Sabemos que é um espírito
ao falarmos da natureza de Deus. Expusemos a natureza dos seres espirituais. Um espírito, viamos, é um ser inteligente e consciente, que não só é indivisível como o ar, mas também absolutamente imaterial. Quer dizer, não foi feito de matéria. Um espírito não tem moléculas nem há átomos na alma. Também não se pode medi-lo. Um espírito não tem comprimento, largura ou profundidade, nem muito menos peso. Por essa razão, toda a alma pode estar em todas em cada uma das partes do corpo ao mesmo tempo. Não está em uma parte na cabeça, outra nas mãos, outra nos pés. Se perdermos um braço ou uma perna num acidente ou numa operação cirúrgica, não perderíamos uma parte da alma. Simplesmente a nossa alma deixa de estar no que não é senão uma parte do meu corpo vivo. E por fim, quando o nosso corpo estiver tão prostrado pela doença ou pelas lesões que não possa continuar a sua função, a alma o abandona e seremos declarados mortos. Mas a alma não morre. Sendo absolutamente imaterial, o que os filósofos chamam uma substância simples, não há nela nada que possa ser destruído ou danificado. Não constando de partes, não tem elementos básicos em que possa desagregar-se, não pode decompor-se ou deixar de ser o que é. Não sem fundamento dizemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Enquanto o nosso corpo, com todas as suas obras, reflete o poder e a sabedoria divinos, a nossa alma é, de um modo especialíssimo, um retrato do seu amor. É um retrato em miniatura e bastante imperfeito, mas esse Espírito que nos dá vida e substância é imagem do Espírito infinitamente perfeito que é Deus. O poder da nossa inteligência, pela qual conhecemos e compreendemos verdades, raciocinamos e deduzimos novas verdades e fazemos juízo sobre o bem e o mal, reflete o Deus que tudo sabe e tudo conhece. O poder do nosso livre vontade, pela qual deliberadamente decidimos fazer uma coisa ou não, é um eco da liberdade infinita que Deus possui. E, evidentemente, a nossa imortalidade é uma centelha da imortalidade absoluta de Deus. Como a vida íntima de Deus consiste em conhecer-se a si mesmo, Deus Filho, e amar a si mesmo, Deus Espírito Santo, tanto mais nos aproximando da divina imagem, quanto mais utilizando a nossa inteligência em conhecer a Deus, agora pela razão e pela graça da fé, e na eternidade, pela luz da glória, e aplicamos a nossa vontade livre em amar o dador dessa liberdade que é Deus. O Catecismo 357 me diz o seguinte: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente de dar e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com seu Criador e oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Como nos fez Deus? Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais de toda a humanidade. Não há nas Sagradas Escrituras verdade mais claramente ensinada do que esta. O livro de Gênesis estabelece conclusivamente
a nossa comum descendência desse único casal. O que acontece então com a teoria da evolução na sua formulação mais extrema? Que a humanidade evoluiu de uma forma de vida animal inferior, de algum tipo de macaco? Não, não é esta a ocasião para um exame detalhado da teoria da evolução. A teoria que estabelece que tudo que existe, o mundo e o que nele se contém, evolui a partir de uma massa informe de matéria primigênia. No que concerne ao mundo em si, o mundo dos minerais, das rochas, da matéria inerte, há uma sólida evidência científica de que sofreu um processo lento e gradual, que se estende durante um período de tempo muito elevado. Não há nada de contrário à Bíblia ou à fé nessa teoria. Se Deus preferiu formar o mundo criando inicialmente uma massa de átomos e estabelecendo ao mesmo tempo as leis naturais pelas quais, passo a passo, essa massa evoluiria até chegar ao universo como hoje o conhecemos, poderia muito bem tê-lo feito assim. Continuaria a ser o Criador de todas as coisas. Por outro lado, um desenvolvimento gradual de seu plano, realizado por meio de causas segundas, refletiria melhor o seu poder criador do que se o universo que conhecemos tivesse sido feito num instante. O fabricante que faz os seus produtos, ensinando supervisores e capatazes, mostra melhor os seus talentos do que o patrão que tem de intervir pessoalmente em cada parte do processo. A esta fase do processo criativo, ao desenvolvimento da matéria inerte, chama-se evolução inorgânica. Se aplicamos a mesma teoria à matéria viva, temos a chamada teoria da evolução orgânica. No entanto, o quadro aqui não é tão claro, nem de longe. A evidência apresenta muitas lacunas, até por se tratar de um tema imensamente mais vasto e complexo. Ao contrário do que se pensa vulgarmente, a teoria da evolução orgânica está longe de ser uma disciplina ordenada e completa, cujas afirmações teriam sido comprovadas pela ciência. Muita coisa permanece em discussão ou está por descobrir. E o clássico desenho que representa a transição de um macaco que anda sobre as 4 patas até o homem moderno está totalmente desqualificado hoje em dia. Existem bons livros que poderão proporcionar ao leitor interessado um exame equilibrado de toda esta questão. Mas, para todos os efeitos práticos, as descobertas científicas acerca de possíveis ancestrais humanos têm um interesse bastante relativo. No que diz respeito à fé, principalmente, não tem nenhuma relevância. Deus pode ter moldado o corpo do homem por meio de um processo evolutivo, se assim o quis. Pode ter dirigido o desenvolvimento de uma determinada espécie de macaco até fazê-la alcançar a perfeição desejada. Teria então criado almas espirituais para um macho e uma fêmea dessas espécies. E assim, teríamos um primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Mas mesmo nesse caso, seria igualmente certo que Deus criou o homem do barro. O que devemos crer e o que os gêneros ensinam sem especificações é que o gênero humano descende de um único casal original e que as almas de Adão e Eva, como cada uma das nossas almas, foram diretamente e imediatamente criadas por Deus.
A alma é espírito, não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada dos nossos pais. Marido, mulher, coopera com Deus na formação do corpo humano, mas a alma espiritual que faz desse corpo um ser humano tem de ser criada diretamente por Deus e infundida no corpo embrionário. A busca da origem biológica do ser humano continuará. Os cientistas católicos continuarão a participar dela. Sabe que, com toda a verdade, vem de Deus e não pode haver conflito entre um dado religioso e outro científico. Enquanto isso, nós, os demais católicos, continuaremos imperturbáveis, seja qual for a forma que Deus tenha escolhido para fazer o nosso corpo. O que mais importa é a alma. É a alma que levanta do chão os olhos do animal. É a alma que levanta os nossos olhos até as estrelas, para que vejamos a beleza, conhecemos a verdade e amemos o bem que é Deus. Na encíclica Humani Genesis, o Papa Pio XII indica-nos a cautela necessária na investigação dessas matérias científicas. Diz ele: o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre os homens mais competentes de ambos os campos, científico e religioso no caso, seja objeto de estudo a doutrina do evolucionismo. Na medida em que busca a origem do corpo humano numa matéria viva pré-existente, mas a fé católica manda defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Porém, tudo isso se deve fazer de maneira que as razões de uma e de outra opinião, quer dizer, a que defende e a que é contrária ao evolucionismo, seja examinada e julgada séria, moderada e temperadamente, de tal modo que todos se mostrem dispostos a submeter-se ao juízo da Igreja, a quem Cristo conferiu a missão de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e defender os dogmas da fé. Há pessoas que gostam de falar dos seus antepassados. E se na árvore genealógica aparece um nobre, um grande estadista, ou um personagem de algum modo famoso, gostam de dar-se áreas de importância. Se quisermos, cada um de nós poderia gabar-se do antepassado da sua árvore genealógica. Adão e Eva, ao saírem das mãos de Deus, eram pessoas esplêndidas. Deus não os fez humanos comuns, submetidos às leis ordinárias da natureza, como as da inevitável decadência e da morte final. Uma morte a que se seguiria uma simples felicidade natural, sem visão beatífica. Também não os fez sujeito às normas e limitações da natureza humana, como são as necessidades de adquirir conhecimento por meio de estudo e de pesquisas laboriais, e há de manter o controle do espírito sobre a carne por uma esforçada vigilância. Com os dons que Deus conferiu a Adão e Eva do primeiro instante da sua existência, os nossos primeiros pais eram imensamente ricos. Primeiro, contavam com os dons que denominamos preternaturais, para designá-los dos sobrenaturais. São dons que não pertencem por direito à natureza humana e, no entanto, não está inteiramente fora da capacidade da natureza humana recebê-los ou possuí-los. Para usar um exemplo caseiro, relativo a uma ordem inferior da criação, digamos que se um cavalo fosse dado o poder de voar,
Essa habilidade seria um dom preternatural. Voar não é próprio da natureza de um cavalo, mas há outras criaturas capazes de fazê-lo. A palavra preternatural significa, pois, fora ou além do curso ordinário da natureza. Mas se um cavalo se desse o poder de pensar e de compreender verdades abstratas, isso não seria preternatural, seria, de certo modo, sobrenatural. Pensar não só está para além da natureza do cavalo, mas absoluta e inteiramente acima da sua natureza. Este é exatamente o significado da palavra sobrenatural. Algo que está totalmente sobre a natureza da criatura, não só de um cavalo ou de um homem, mas de qualquer criatura. Talvez esse exemplo nos ajude um pouco a entender os dois gêneros de dons que Deus concedeu a Adão e Eva. Primeiro, tinham os dons preternaturais, entre os quais se incluía uma sabedoria de ordem imensamente superior, um conhecimento natural de Deus e do mundo, claro e sem obstáculos, que de outro modo só poderia adquirir com a investigação e estudos penosos. Depois, contava com uma elevada força de vontade e um perfeito controle das paixões e dos sentidos, que lhes proporcionaram perfeita tranquilidade interior e ausência de conflitos pessoais. No plano espiritual, estes dois dons preternaturais eram os mais importantes de que estavam dotados a sua mente e a sua vontade. No plano físico, as suas grandes dádivas eram a ausência da dor e da morte. Tal como Deus o havia criado, Adão e Eva teriam vivido na terra pelo tempo previsto, livres da dor e do sofrimento, que, de outro modo, seriam inevitáveis num corpo físico, num mundo físico. Quando tiver acabado os seus anos de vida temporal, entraria na vida eterna em corpo e alma, sem experimentar o terrível separação da alma e corpo, a que chamamos morte. Maior que os preternaturais, era, porém, um dom sobrenatural que Deus conferiu a Adão e Eva, nada menos que a participação na própria vida divina. De uma maneira maravilhosa, que não poderemos compreender inteiramente até o contemplarmos no céu, Deus permitiu que o seu amor, que é o Espírito Santo, fluísse até as almas de Adão e Eva e as inundasse. E, evidentemente, um exemplo muito inadequado, mas agrada-me imaginar esse fluxo de amor de Deus até a alma como o do sangue numa transfusão. Assim como o paciente, de certa forma, se une ao doador pelo sangue deste, as almas de Adão e Eva estavam unidas a Deus pelo seu amor. A nova espécie de vida que Adão e Eva possuíam como resultado da sua união com Deus era uma vida sobrenatural, a que chamamos graça santificante. Mais adiante trataremos dela extensamente, pois também desempenha uma função de importância absoluta na nossa vida espiritual. Mas já nos é fácil de deduzir que, se Deus se dignou fazer a nossa alma particular da sua própria vida nessa terra temporal, é porque quer também que ela participe eternamente da sua vida no céu. Como consequência do dom da graça santificante, Adão e Eva já não estavam destinados a uma felicidade meramente natural, ou seja, a uma felicidade baseada no simples conhecimento natural de Deus, a quem continuaria sem ver. Com a graça santificante, Adão e Eva, uma vez concluída a sua vida na terra, poderiam conhecer Deus tal como é, face a face. E ao vê-lo face a face, amá-lo-iam como um êxtase de amor de tal uma intensidade que nunca o homem teria podido aspirar a ele por sua própria natureza. O novo catecismo relaciona os dons preternaturais com os dons sobrenaturais da graça.
Pela irradiação da graça sobrenatural, todas as dimensões da vida do homem foram fortalecidas enquanto permanecesse na intimidade divina. O homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação continuariam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem, desde o início, realizava-se antes de tudo no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em tudo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que submete aos prazeres de sentido, a cobiça dos bens terrenos e a autoafirmação contra os imperativos da razão. Catecismo 376 a 377. Esta é a espécie de antepassado que você e eu tivemos. Foi assim que Deus fez Adão e Eva. O que é pecado original? Um bom pai não se santifica cumprindo apenas os deveres essenciais para com os filhos. Não lhe basta alimentá-los, vesti-los, dar-lhes o mínimo de educação que a lei prescreve. Um pai amoroso tratará, além disso, de lhe dar tudo o que possa contribuir para o seu bem-estar e formação. Dar-lhe-á tudo que as suas possibilidades lhe permitam. Assim também Deus não se contentou simplesmente com dar à sua criatura, o homem, os dons que lhe são próprios por natureza. Não lhe bastou dotar de um corpo, por maravilhoso que seja pela sua estrutura, e uma alma, por prodigiosa que seja pela sua inteligência e vontade. Deus foi muito mais longe e deu a Adão e Eva os dons preternaturais que os livrariam do sofrimento e da morte, e o dom sobrenatural da graça santificante. No plano original de Deus, se assim podemos chamá-lo, estes dons teriam passado de Adão para os descendentes, e você e eu poderíamos estar gozando deles hoje. Para confirmá-los e assegurá-los a sua posteridade, Deus exigiu de Adão uma única coisa, que por um ato de livre escolha desse irrevogavelmente seu amor a Deus. Foi para este fim que ele criou o homem, para que, com seu amor, lhe dessem glória. Desse modo, em certo sentido, teria também a garantia de que alcançariam o seu destino sobrenatural de se unir a Deus face a face no céu. É da natureza do amor autêntico a entrega completa de si mesmo ao amado. Nesta vida, só há um meio de provar o amor a Deus, que é fazer a sua vontade e obedecer-lhes. Por esta razão, Deus deu a Adão e Eva uma ordem, uma única ordem, que não comessem do fruto de certa árvore. O mais provável é que esse fruto não fosse diferente, exceto pelos seus efeitos, de qualquer outro que Adão e Eva pudessem colher. Mas tinha de haver um mandamento para que pudesse haver um ato de obediência. E tinha de haver um ato de obediência para que pudesse haver uma prova de amor. Escolherem livre e deliberadamente Deus, preferindo-os a si próprio. O Catecismo 396 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade com livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que delas comeres, morrerás. Gênesis 2:17.
A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, enquanto criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Sabemos o que passou. Adão e Eva falharam na prova, cometeram o primeiro pecado, quer dizer, o pecado original. E este pecado não foi simplesmente uma desobediência, foi um pecado de soberba, como os dos anjos caíram. O tentador sussurrou-lhe ao ouvido que, se comesse desse fruto, seriam tão grandes como Deus, seriam deuses. Sim, sabemos que Adão e Eva pecaram, mas já nos é mais difícil convencer-nos da enormidade do seu pecado. Hoje, encaramos esse pecado como algo que, tendo em conta a ignorância e a fraqueza humana, parece até certo ponto inevitável. O pecado é algo lamentável, sim, mas não surpreendente. Tendemos, porém, a esquecer-nos de que antes da queda não havia ignorância ou fraqueza. Adão e Eva pecaram com total clareza de mente e absoluto domínio das suas paixões pela razão. Não havia circunstância eximentes, não havia desculpa alguma. Adão e Eva escolheram-se a si mesmos em lugar de Deus. De olhos bem abertos, poderiam dizer: e ao pecar, derrubaram o templo da criação sobre as suas cabeças. No instante, perderam todos os dons especiais que Deus lhe havia concedido: a elevada sabedoria, o domínio perfeito de si mesmo, a imunidade à doença e à morte, e, sobretudo, o laço de união íntima com Deus, que é a graça santificante. O laço de união ficaram reduzidos ao mínimo essencial que lhes pertencia pela sua natureza humana. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Aí Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Tem medo desse Deus, de quem fizera uma imagem falsa, a de um Deus ciumento das suas prerrogativas. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo ficou abalado. A união entre o homem e a mulher ficou submetida a tensões. As suas relações seriam marcadas pela cupidez e pela dominação. Rompeu-se a harmonia com a criação. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou submetida à servidão da corrupção. Romanos 8:20. Finalmente, realiza-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó da qual foi formado. Gênesis 3:19. A morte entra na história da humanidade. Catecismo 399 ao 400. O trágico é que não foi um pecado só de Adão. Como todos nós estávamos potencialmente presentes no nosso Pai comum. Todos sofremos com esse pecado. Por decreto divino, Adão era o embaixador plenipotenciário de todo o gênero humano. O que ele fez, todos fizemos. Teve a oportunidade de colocar-nos a nós, sua família, num caminho fácil. Recusou-se a fazê-lo e todos sofremos as consequências. A nossa natureza humana perdeu a graça na sua própria origem e por isso dizemos que nascemos em estado de pecado original.
Quando eu era criança e ouvi falar pela primeira vez da mancha do pecado original, a minha mente infantil imaginava esse pecado como uma grande mancha negra na alma. Tinha visto muitas manchas em toalhas, pedaços de roupas e cadernos, mancha de café, morangos e tinta, de modo que me era fácil imaginar uma feia mancha negra numa bonita alma branca. Quando cresci, aprendi, como todos, que o espírito não pode manchar-se. Compreendi que a palavra mancha, aplicada ao pecado original, é uma simples metáfora e que, além do fato de um espírito não pode manchar-se, a nossa herança do pecado original não é algo que esteja sobre a alma ou dentro dela. Ao contrário, é a carência de algo que deveria estar ali, da vida sobrenatural que chamamos graça santificante. Em outras palavras, o pecado original não é uma coisa, é a falta de alguma coisa, como a escuridão é falta de luz. Não podemos colocar um pedaço de escuridão num frasco e levá-lo para casa para vê-lo bem debaixo da luz. Quando o sol sair, desaparece a escuridão da noite. De modo semelhante, quando dizemos que nascemos em estado de pecado original, queremos dizer que ao nascer, a nossa alma está espiritualmente às escuras. É uma alma inerte, no que se refere à vida sobrenatural. Quando somos batizados, a luz do amor de Deus derrama-se nela caudalosamente e ela torna-se radiante e formosa, vibramente viva, com a vida sobrenatural que procede da nossa união com Deus e a sua habitação dentro de nós. Com essa vida, a que chamamos graça santificante. Ainda que o batismo nos devolva maior dos dons que Deus deu a Adão, o dom sobrenatural da graça santificante, não restaurará os dons preternaturais, como de estarmos livres do sofrimento da morte. Perderam-se para sempre nesta vida, mas isso não nos deve inquietar. Devemos antes alegrar-nos, considerando que Deus nos devolveu o dom que realmente importa, o grande dom da vida sobrenatural. Se a sua justiça infinita não se equilibrasse com a sua misericórdia infinita, Deus poderia ter dito facilmente, depois do pecado de Adão: lavo as mãos em relação ao gênero humano. Vocês tiveram a sua oportunidade, agora arranjam-se como puderem. Uma vez fizeram-me uma pergunta: por que tenho eu que sofrer pelo que Adão fez? Se eu não cometi o pecado original, por que tenho de ser castigado por causa disso? Basta um momento de reflexão e a pergunta se responde por si mesma. Nenhum de nós perdeu algo que estivesse direito. Esses dons sobrenaturais e preternaturais que Deus conferiu a Adão não nos eram devidos por natureza. Eram dons muito acima do que nos é próprio. Eram dádivas de Deus que Adão podia ter nos transmitido se tivesse feito devido ato de amor, mas nele não há nada que possamos reclamar por direito. Se antes de eu nascer, um homem rico tivesse oferecido a meu pai $1 milhão em troca de um pequeno trabalho e meu pai tivesse recusado a oferta, na verdade eu não poderia culpar o milionário pela minha pobreza. A culpa seria do meu pai, não do milionário. Do mesmo modo, se vinha a este mundo despossuído dos bens que Adão poderia ter ganho para mim tão facilmente, não posso culpar Deus pela falta de Adão. Pelo contrário, tenho de bendizer sua misericórdia infinita, porque, apesar de tudo, restaurou em mim o maior dos seus dons pelos méritos do seu Filho. De Adão para cá, o único ser humano, sem contar Cristo, possui uma natureza humana em perfeita ordem, a Santíssima Virgem Maria. Quando foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus,
e porque repugna que Deus tivesse o menor contato, por mais indireto que fosse, com o pecado, Maria foi preservada desde o primeiro instante da sua existência, da escuridão espiritual e do pecado original. Desde o primeiro momento da sua concepção no seio de Ana, Maria esteve em união com Deus. A sua alma esteve cumulada de amor por Ele. Teve o estado de graça santificante. É este privilégio exclusivo de Maria, primeiro passo da nossa redenção, chamamos Imaculada Conceição de Maria. Para vir a ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de tão grande missão. No momento da anunciação, o arcanjo Gabriel sauda-o como cheia de graça, Lucas 1:28. Efetivamente, para poder dar o assentimento, livre da sua fé, ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consequência de que Maria foi redimida desde a sua concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Catecismo número 490, 491. E depois de Adão? Certa vez um homem passeava por uma pedreira abandonada. Distraído, aproximou-se demasiado da beira de um poço que se tinha formado lá e caiu de cabeça na água. Tentou sair, mas as paredes eram tão lisas e verticais que não conseguia encontrar um ponto de apoio, a mão ou o pé. Era bom nadador, mas sem dúvida ter-se afogado por cansaço, se um transeunte não o tivesse visto em apuro e o tivesse resgatado com uma corda. Já fora, sentou-se para esvaziar os sapatos de água, enquanto filosofava um pouco. É surpreendente ver quanto me custou sair daí e por que me custou tão pouco entrar. A história ilustra bastante bem a infeliz condição da humanidade depois de Adão. Sabemos que, quanto maior é a dignidade de uma pessoa, mais seria a injúria que se comete contra ela. Se alguém atira um tomate podre no seu vizinho, certamente não sofrerá mais consequências que um olho roxo. Mas se arremessa contra o presidente dos Estados Unidos, seria apanhado no instante pelos agentes do FBI e deixaria de aparecer na sua casa por um bom tempo. Fica claro, pois, que a gravidade de uma ofensa depende até certo ponto da dignidade do ofendido. Sendo ilimitada a dignidade de Deus, Ele é o ser infinitamente perfeito. Qualquer ofensa contra Ele terá uma malícia infinita, será um mal sem medida. Foi por isso que o pecado de Adão deixou a humanidade numa situação semelhante à do homem do poço. Ali no fundo estavam nós, sem possibilidade de sair por nossos próprios meios. Tudo o que o homem pode fazer tem um valor infinito e imensurável. Se o maior dos santos desse a sua vida em reparação pelo pecado, o valor do seu sacrifício continuaria a ser limitado. Também é claro que, se todos os componentes do gênero humano, desde Adão até o último homem sobre a terra, oferecessem as suas vidas em pagamento da dívida contraída com Deus pela humanidade, o pagamento seria insuficiente. Está fora do alcance do homem fazer algo de valor infinito. O nosso destino após o pecado de Adão seria irremessível se ninguém tivesse vindo lançar-nos uma corda. O próprio Deus teve que resolver o dilema. O dilema era que, como somente Deus é infinito,
Somente Ele capaz de ato de reparação de valor infinito para a infinita malícia do pecado. Mas quem fosse pagar pelo pecado do homem, deveria ser homem. Se realmente tinha de arcar com os nossos pecados, e se de verdade ia ser o nosso representante. A solução que Deus escolheu já é para nós uma velha história, mas nunca será a história trilhada ou mortiça. O homem de fé nunca acaba de admirar-se com o infinito amor e a infinita misericórdia de Deus nos mostrou ao decretar desde toda a eternidade que o seu próprio Filho divino viesse a este mundo, assumindo a natureza humana como a nossa para pagar o preço devido pelos nossos pecados. Sendo verdadeiro homem, como nós, o Redentor poderia representar-nos e agir realmente por nós. Sendo também verdadeiro Deus, a mais insignificante das suas ações teria um valor infinito, suficiente para reparar todos os pecados cometidos ou que viriam a cometer-se. Precisamente no início da história do homem, quando expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, disse Deus a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu em vão te revolverá contra o seu calcanhar. Gênesis 3,15. Muitos séculos tiveram que transcorrer até o Filho de Maria, Jesus Cristo, esmagar a cabeça da serpente. Mas o raio de esperança da promessa brilharia constantemente como uma luz distante nas trevas. Contudo, a história não terminou depois que Adão pecou, e Cristo, o segundo Adão, reparou o seu pecado. A morte de Cristo na cruz não significou que a partir de então o homem seria necessariamente bom. A reparação de Cristo não arrebatou a liberdade da vontade humana. Se temos de poder provar o nosso amor a Deus pela obediência, temos de conservar a liberdade de escolha que essa obediência requer. Além do pecado original em cuja sombra nascemos, temos de enfrentar outro tipo de pecado, o que nós mesmos cometemos. Esse pecado que nós herdamos de Adão, mas que é nosso, chama-se atual. O pecado atual pode ser mortal ou venial, segundo seu grau de malícia. Sabemos que há graus de gravidade na desobediência. Quando um filho desobedece seus pais em pequenas coisas ou é indelicado com eles, não é necessariamente por falta de amor por eles. O seu amor pode ser mesmo perfeito, mas existe, não obstante, se o filho lhes desobedece deliberadamente em assuntos de grave importância, em coisas que o firam e afligem gravemente, há bom motivo para concluir que não os amou, ou pelo menos que se ama a si mesmo mais do que eles. O mesmo ocorre na nossa relação com Deus. Se desobedecemos a Deus em matéria de menor importância, isso não implica necessariamente que lhes negaremos o nosso amor. Esse ato de desobediência em matéria não grave é pecado venial. Por exemplo, se disser uma mentira que não prejudique ninguém, onde você esteve ontem à noite, fui visitar um amigo, quando na verdade fiquei em casa vendo televisão, cometemos um pecado venial. Mesmo em matéria grave, o meu pecado pode ser venial se tiver havido ignorância ou falta de consentimento pleno. Por exemplo, o pecado mortal, mentir sob juramento. Mas se eu penso que o perjúrio é um pecado venial e o cometo, para mim isto será um pecado venial. Ou se juro falsamente, porque a pergunta me colheu de surpresa e me sobressaltou falta de reflexo suficiente, ou porque o medo, as consequências, diminuiu muito minha liberdade de opção, falta de consentimento pleno, terei cometido também um pecado venial. Em todos esses casos, podemos ver que a falta, a malícia, um desprezo por Deus consciente e deliberado, em nenhum deles se evidencia a ausência do amor a Deus.
Estes pecados chamam-se veniais, do latim venia, que significa perdão. Deus perdoa prontamente os pecados veniais, mesmo que não se recorra ao sacramento da penitência. Um sincero ato de contrição e o propósito de emendar bastante para seu perdão. Mas isto não implica que o pecado venial seja de pouca importância. Qualquer pecado é, ao menos, uma falha parcial no amor, um ato de ingratidão para com Deus que nos ama tanto. Em toda a criação não há maior mal do que um pecado venial, à exceção do pecado mortal. O pecado venial não é de maneira nenhuma fraqueza inócua. Cada um deles acarreta um castigo aqui ou no purgatório. Cada pecado venial diminui um pouco o amor a Deus em nosso coração e debilita a nossa resistência às tentações. Por numerosos que sejam os pecados veniais, a sua soma nunca acaba por ressaltar num pecado mortal, porque o número não modifica a espécie do pecado, embora o acúmulo de matéria de muitos pecados veniais possa, sim, chegar a ser mortal. Em qualquer caso, dar habitualmente pouca atenção ao pecado venial abre a porta ao pecado mortal. Se vamos dizendo sim a pequenas infidelidades, acabaremos dizendo sim à tentação, grande quando esta se apresentar. Quem ama sinceramente a Deus tem o propósito habitual de evitar todo o pecado deliberado, seja este venial ou mortal. Também é conveniente sublinhar que, assim como um pecado objetivamente mortal pode ser subjetivamente venial, devido a especiais condições de ignorância ou falta de plena consciência, um pecado que, à primeira vista, parece venial, pode tornar-se mortal em circunstâncias especiais. Por exemplo, se penso que o pecado mortal roubar algumas moedas, e apesar disso as roubo, para mim será um pecado mortal. Ou se tiro essa pequena quantia de um cego vendedor de jornais, correndo o risco de prejudicar o meu bom nome e o da minha família, esta potencialidade de mal que tem o meu ato converter em pecado mortal. Ou se continuo a roubar pequenas quantidades até atingir uma soma considerável, digamos, o salário de um dia daquela pessoa, o meu pecado será mortal. Lembremos-nos, porém, de que, se queremos obedecer em tudo a Deus, não temos motivo para nos preocuparmos com estas coisas. Muito bem, amados irmãos, aqui foi uma aula um pouco longa, né? Mas eu acho que deu para todo entendimento aqui, né? As explicações que o próprio Padre Léo Trece dá, e por isso não me atei a dar nenhum comentário da minha parte própria. E ficamos por aqui, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde até a nossa própria aula, né? Vamos falar no capítulo número 6, o pecado atual. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.